Olá pessoal, nessa videoaula vamos ver a primeira regra de Simpson. Então a primeira regra de Simpson a gente vai utilizar para resolver a integral definida, integral de f de x no intervalo de a até b. E a primeira regra de Simpson ela consiste em aproximar a função f de x por um polinômio de grau 2, no caso uma parábola. E aqui na figura nós temos a linha azul que está representando a função f de x, e aqui a gente está aproximando essa função f de x por um polinômio, no caso uma parábola aqui, que é o p de x. Então, para aproximar f de x por um polinômio do segundo grau, a gente vai precisar de três pontos. No caso, nós vamos utilizar os extremos, o a e o b, que vai ser o x1 e o x3, e um ponto central aqui, o ponto médio entre a e b, que no caso vai ser o x2, e esse x2 ele vai ser calculado somando a mais b dividido por 2. E esse x2 ele vai ficar a uma distância h de x1 e de x3. Esse h a gente vai calcular fazendo b menos a dividido por 2. Então, como é que a gente vai obter a fórmula da primeira regra de Simpson? A gente vai substituir a nossa f de x por esse polinômio p de x, e a gente vai fazer isso utilizando a fórmula de Lagrange. A nossa fórmula de Lagrange ela vai interpolar a nossa função em três pontos aqui, que é o x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Então aqui nós temos a expressão da fórmula de Lagrange, interpolando esses três pontos. E a gente observa que no denominador nós podemos substituir essas expressões aqui em função de h, observando, por exemplo, que x2 menos x1, aqui x2 menos x1 é h, x3 menos x2 é h, e x3 menos x1 é 2h. Então a gente substitui essas expressões que estão nos numeradores, colocando essas expressões em função de h, e a gente vai obter essa expressão aqui, e em seguida a gente organiza e o nosso p de x vai ficar então dessa forma. Então agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse p de x aqui na minha f de x e a gente vai resolver essa integral. É claro que aqui eu vou mostrar apenas uma ideia e a gente não vai chegar a resolver, mas a ideia para chegar na fórmula da primeira regra de Simpson é essa. Então vamos seguindo aqui. Então aqui eu tenho a minha integral aproximada de a até b. Aí aqui eu já coloquei o p de x. No caso de a até b vai ser de x1 a x3. E aí a gente substitui o p de x pelaquela expressão que a gente viu anteriormente. E aí a gente resolve essa integral, que não é uma tarefa muito rápida. Então, após a resolução dessa integral, fazendo as devidas substituições e simplificações, a gente obter a fórmula da primeira regra de Simpson. E essa fórmula a gente coloca aqui h sobre 3, aí entre parênteses y1 mais 4y2 mais y3. Essa é a primeira regra de Simpson. E observe que a primeira regra de Simpson também ela é chamada de regra de 1/3 de Simpson, justamente porque o 1/3 aqui ele está multiplicando a expressão entre parênteses. 1/3 de h está multiplicando a expressão entre parênteses. Vamos fazer um exemplo agora. Então observe que aqui a gente quer calcular essa integral e por aplicação da primeira regra de Simpson. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor de h. Então o h vai ser b menos a sobre 2, então vai ficar 4 menos 0, aí aqui faltou sobre 2, né? Então 4 menos 0 sobre 2 vai dar 2, então esse vai ser o valor do h.
E em seguida a gente calcula o y1, y2 e y3. Aí para isso a gente faz uma tabela. Então aqui na tabela eu vou colocar os valores de x. Aí no caso vai ficar 0, que é o extremo do intervalo, 4, que é o extremo do intervalo, aqui o incremento, né, do valor do h, que é 2. Então ficou 0, 2, 4. Então a gente substitui esses valores aqui na expressão da função e a gente vai obter esses resultados aqui. Então quando o x for 0, meu y também vale 0. Quando meu x for 2, meu y vai ser 0,9817. Quando meu x for 4, vai ficar para o y 0,9997. Então aí a gente substitui na fórmula da primeira regra de Simpson, faz as contas e a gente obtém como resultado aqui 3,2843. Agora na próxima aula a gente vai ver a primeira regra de Simpson repetida, que é uma maneira de melhorar esse resultado aqui da primeira regra de Simpson, simples no caso. Então até lá e obrigado.